Essa semana a gente está falando sobre honra, para que esse ano seja um ano de honra, que a gente vai viver um tempo de honra. Quem lembra da palavra de ontem do pastor? Amém? Quem lembra? O pastor falou ontem um pouco sobre o que a honra ela traz para nossas vidas e o que nós perdemos se a gente não honra. E ele falou sobre algumas pessoas. Ele deu alguns exemplos de pessoas da Bíblia. Um exemplo foi a Vasti, a esposa do rei Assuero. Que o que aconteceu? O rei estava dizendo quanto ela era bonita para as pessoas, para o povo, dizendo que linda, que formosa. E ela chamou, então ele chamou a rainha, mas a rainha disse o quê? Não, eu não vou. Eu estou aqui com a festa, tendo festa com as minhas amigas, então eu não vou. E o que aconteceu? O rei foi envergonhado na frente de todo o povo. Ela desonrou o rei e a autoridade de marido e de rei sobre a vida dela. E o que aconteceu? O rei, então, expulsou ela do reino, dali onde ela morava, e disse que ela nunca mais poderia entrar na presença dele. Nunca mais. Por quê? Por um simples fato de ela ter desonrado. O outro foi Geazi. Quem conhece Geazi? Alguém conhece? Mas é mais fácil conhecer quem era o seu senhor, Eliseu. É mais fácil conhecer Eliseu. Então, Geazi, ele era o servo de Eliseu. Ele seguia Eliseu. E o que aconteceu? Esqueci o que ele era. Naamã, ele era um cara importante que ele estava com um problema de lepra sobre a sua vida. Então, ele foi diante do profeta Eliseu ver o que ele poderia ter a cura. O que poderia curar ele. O que ele mandou? Vai lá no rio, se banha 7 vezes, que você vai ser curado. Ele fez isso. E quando ele foi curado, ele foi de atrás de Eliseu, dizendo assim: pega tudo esse tesouro que eu vou dar para ti. Mas Eliseu não aceitou. Ele não aceitou. Então, Naamã foi embora e Geazi foi de atrás dele, dizendo: meu senhor se arrependeu e quer o seu tesouro. Ele mentiu e desonrou o seu profeta, o seu senhor. E quando chegou lá, Eliseu já sabia, porque Deus falou para ele. Então, Geazi, que ia ganhar o poder de Eliseu quando Eliseu morresse, ele não conseguiu passar o seu poder para ele. E assim, Eliseu foi enterrado com o seu poder sem passar para ninguém. Porque, por simples fato, Geazi desonrou o profeta Eliseu. Mas teve aqueles que honraram, como o profeta Eliseu. O profeta Eliseu seguia o profeta Elias. A todo lugar que Elias ia, ele ia de atrás. E o que aconteceu quando Elias foi arrebatado? Antes de ele ser levado ao céu, Eliseu então pediu para que passasse a túnica dele, passasse o seu poder. Então, Elias passou a sua túnica e Eliseu teve o poder de Elias na vida dele. E teve tantos milagres que o pastor falou, teve muitos milagres que aconteceu. Através, simples fato, honra. E hoje a gente vai ver o que o poder da honra pode fazer na nossa vida. O que será que ela pode fazer na nossa vida? Alguém sabe? Você não sabe, hoje você vai aprender. Então a Bíblia, ela nos ensina que nós devemos honrar a todos. Em Efésios 6:2 vai dizer assim, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, honrar pai e mãe. A outro, está lá em 1 Pedro 2:13 e até o 15. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes, e assim vai continuando ali a palavra. Então, ela diz que nós devemos honrar a toda a autoridade civis. Como assim? Presidente, governante, prefeito, qualquer autoridade civil.
o seu patrão, o seu professor, para os mais novos que ainda estudam. Toda autoridade você deve honrar. Não importa. Por mais que a pessoa seja errônea, a pessoa falha, a pessoa ela faz coisas erradas contra a lei. Você tem que honrar aquela vida. Ela ainda é essa autoridade. Então nós devemos honrar, porque foi Deus que colocou essa autoridade na sua vida. Honrar o próximo e principalmente a Deus. No entanto, existem pelo menos 3 classes de pessoas na Terra. A primeira classe são as pessoas que são medíocres. Como assim? Aqueles que recebem as coisas dos outros, mas não reconhecem os benefícios que são dados para elas. Elas são ingratas, que nunca agradece do que ganha. Tipo assim, tá nem aí para o que a pessoa tá. A pessoa pode morrer para aquela pessoa, ela não tá nem aí. Isso são pessoas medíocres, ingratas. A segunda classe de pessoas são aquelas que reconhecem as pessoas que são bênçãos em sua vida, sendo gratas apenas por palavras. Elas simplesmente falam da pessoa ou agradecem. É isso que essa segunda pessoa. A terceira classe de pessoas são aquelas que não somente reconhecem por palavras, mas elas também honram as pessoas. Como assim? Elas investem o seu tempo. Quando precisa, tal pessoa precisa de mim. Então, ela vai investir no seu tempo. Muitas vezes ela vai deixar de fazer outras coisas para ir lá ajudar aquela pessoa. Ela investe o seu amor e os seus bens materiais. Muitas vezes, as pessoas dão alguma coisa que é importante para ela. Muitas vezes, assim, vamos supor, o celular. Dá para aquela pessoa que estava necessitando. Essa pessoa que entendeu de honra, dá o seu celular. Dá um carro, ou uma Bíblia, um livro. Alguma coisa de bem material, que aquilo é importante para aquela pessoa. Então, ela investe em tudo, em qualquer coisa. Ela investe o seu tempo, o seu amor e o seu bem material. E hoje a gente vai ver uma história de uma pessoa que ela honrou a vida de um homem de Deus e ela teve grandes bênçãos na vida dela. Abre lá, 2 Reis 4. 4:8. Amém? Tá todo mundo lá? Ou ainda não tem? Tem ainda gente folheando. Amém? Diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante. Ou seja, ela era uma mulher rica, importante na sua cidade, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma casa, ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então, o texto que a gente leu aqui fala de uma mulher sunamita que ela honrou o homem de Deus. Esse homem de Deus aqui, Eliseu, quem lembra lá que eu falei no começo, que foi o servo que se tornou profeta através da vida de Elias. Então, ela honrou
a vida de Eliseu. E, consequentemente, ela foi grandemente abençoada. E hoje a gente vai falar 3 bênçãos que a mulher sunamita recebeu através do poder da honra. Vamos voltar no verso 11. E sucedeu que um dia ele chegou ali, e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido já é velho. Por isso disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, que ela não acreditou no que ele estava dizendo. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Então, a primeira bênção que a gente vê é a bênção da frutificação na vida dela. Então, a gente vê aqui que a mulher sunamita, ela não honrou a vida de Eliseu apenas por interesse. A gente consegue ver. Ela não honrou porque ela queria algo em troca. Tanto que quando ele foi oferecer, ela disse que ela não queria nada. Mas porque viu que o Eliseu ele era um servo de Deus, assim ela honrou a vida dele. Ela viu que ele era um santo homem de Deus, um homem usado por Deus. Mas mesmo a mulher não pedindo nada em troca, Eliseu ele quis retribuir algo. Ele quis retribuir a bondade da mulher. De alguma maneira, ele quis ajudá-la e recompensá-la. Porque ele viu o que ela tinha feito na vida dele. E quando ele soube que ela não tinha filhos, provavelmente ela poderia ser estéril. A Bíblia não diz que ela era estéril. Mas pode ser. Eliseu orou e a mulher veio a ter um filho. Mesmo que a mulher não acreditou, pela palavra do profeta e pela honra que ela teve um filho. Foi através da honra na vida do profeta. Então aprendemos aqui que a honra ela é uma força poderosa, que ela pode quebrar o poder até da esterilidade nas nossas vidas. E se há hoje, nesta noite, alguma área da sua vida que está estéril, sem frutificação, eu profetizo hoje que o poder da honra irá quebrar toda a esterilidade no nome de Jesus. Amém? A segunda bênção que aconteceu na vida dela foi a bênção da ressurreição. No verso 18. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Vamos no verso 32. Diz assim: e chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para a outra.
E tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a e veio a ele. Disse ele: toma o teu filho. E entrou ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho. Então a gente vê aqui que o seu filho nasceu e depois de alguns anos o filho da sunamita veio a falecer. Só que a gente vê que novamente o poder da honra se manifestou na vida dela. Trazendo o quê? Ressurreição para o filho dela. Por ela honrar a vida daquele profeta, que ela tentou fazer de tudo pela vida dele. Quando o seu filho, o filho que o profeta profetizou sobre ela, veio a falecer, ela não deixou de honrar o profeta. Como assim? Ela continuou honrando e veio a bênção da ressurreição. Se nós lermos o versículo depois do verso 20, quando ela vai chamar o Eliseu, ela poderia ter chamado ele de tudo. Poderia ter xingado, poderia, sei lá, ter falado um monte de besteira, envergonhado o profeta, como muitas vezes a gente faz. Às vezes a gente fica brabo, porque o pastor não me cumprimentou no culto, daí vai falando mal, faz uma fiasqueira, envergonha o pastor ou o líder. Às vezes a gente faz isso. Mas essa mulher não fez isso. Ela falou assim: vai lá e chama o homem de Deus. Ela honrou a vida dele. Porque ela viu o poder de Deus na vida dele. Ela não deixou em nenhum momento de honrar ele. Então, quando nós semeamos honra, o poder da morte, ele jamais vai prevalecer sobre as nossas vidas. Em nenhuma área. Ela não vai prevalecer em nenhuma área. E se tem alguma área na sua vida que está morta, casamento, finanças, família, que faz com que você não consiga ter uma vida feliz, que não consegue seguir em frente, que não consegue fazer o que Deus preparou para você, fazer os princípios de Deus, que Deus preparou, fazer discípulos, pregar o evangelho, hoje, eu creio que o poder da honra vai ser manifestado nessa noite, trazendo vida em nome de Jesus. Hoje, se tem alguma área na sua vida que está morta, vai voltar à vida em nome de Jesus. A terceira bênção, a gente lê ali no capítulo 8, verso 1. Vamos lá. Diz assim: e falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar. Porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor,
esta é a mulher e este o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo, faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Então, a terceira bênção foi a bênção da restituição na vida dela. Tudo que ela havia perdido foi restituído. Aqui aconteceu, então, o que aconteceu? Aconteceu uma fome e eles tiveram que sair da sua terra. Em 2 Reis 4:8, que a gente leu, vai falar que a Sunamita ela era uma mulher importante na cidade. Ela era uma mulher rica. Mas, devido a uma grande seca que havia de vir, ela foi advertida, ela foi avisada pelo profeta Eliseu a sair da terra para sobreviver, porque senão ela não ia conseguir viver na fome, ainda mais por 7 anos. E quando ela voltou, ela tinha perdido todas as suas posses. Ela era uma mulher rica, cheia de dinheiro, cheia de coisas, perdeu tudo. Só que alguns vão dizer que é coincidência, não é coincidência, com certeza, que o Geazi estava ali, ainda falando com o rei sobre Eliseu. Não é coincidência, é um poder de Deus. Então, de uma maneira milagrosa, Deus preparou o momento certo, o momento exato, onde ela foi falar com o rei e assim tudo que ela tinha perdido foi restituído. Tudo foi restituído na vida dela. Como também recebeu todas as rendas que deixou de ganhar no tempo em que esteve ausente do país. Ela ficou por 7 anos fora, então aquele dinheiro foi acumulando. A mesma coisa se tu guardar na tua conta, teu dinheirinho lá. Vai guardando. Então, foi guardando aquele dinheiro e ela conseguiu tirar tudo, todas as posses, todos os dinheiros. Ela recebeu ainda muito mais do que ela tinha quando saiu. Então, olha só. Mais uma vez a gente vê a semente da honra frutificando na vida dela. E a gente vê aqui, como eu falei, que em nenhum momento ela pediu algo em troca. Vocês viram? Algum momento ela pediu alguma coisa? Não. Ela nunca pediu nada em troca. Ela fazia isso tudo por amor. Ela não fazia por interesse. E assim, pela honra que ela teve, ela recebeu tudo em dobro do que ela fez pelo profeta Eliseu. Olha o que o poder da honra pode fazer na nossa vida. Amém? A gente não deve honrar a Deus e as pessoas apenas por interesse ou recompensa. Olha a história dessa sunamita. Ela poderia não ter dado importância para ele. Só passando mesmo, deixa passar. Poderia ter falado. Ou ela poderia pensar que como ele era um profeta, eu vou pedir algo para ele, ele vai me dar mesmo. Ele tem o poder de Deus mesmo. Se ele diz que é o homem usado por Deus, ele pode me dar qualquer coisa. Ela poderia ter pensado isso. Mas ela não pensou. Ela fez por amor. E ela até disse que não queria, quando o profeta disse que ela teria algo. Que ela não podia ter filho. E ela não acreditou. Mas pela honra dela, ela teve. E muitas vezes a gente é assim. Faz por interesse. Não é verdade? Quando procedemos assim, ao invés de honrarmos, nós apenas estamos bajulando as pessoas. Olha que sério isso. E quando eu estava estudando a palavra, estava lendo essa história, Jesus falou algo ao meu coração que ele disse, muitas vezes a gente faz por interesse e chega no final a gente acaba apanhando.
Porque a gente faz tantas coisas por interesse, que chega uma hora que as pessoas não confiam mais na gente. Que as pessoas acreditaram tanto na gente, que elas viram que eu era uma pessoa que só queria por interesse. Não é verdade? Então, às vezes, um exemplo. Eu quero trabalhar no Data Show. Então, eu vou começar a elogiar o pastor. Para ver se ele me coloca ali. Depois, tô nem aí. Até eu conseguir. Depois eu não vou mais falar com ele, não vou olhar mais na cara dele. Vou ficar falando mal dele pelas costas. Eu quero ser um líder de célula. Mas o meu líder não me coloca. Então eu vou começar a elogiar o meu líder. Quem sabe, eu consiga. Não vou viver mesmo os princípios, só vou mesmo elogiar. Tô nem aí para as regras. Tô nem aí para os princípios de Deus. E a gente desonra. Faz tudo por interesse. Às vezes é isso que a gente faz. E depois a vergonha vem. Pelo simples fato de desonra. Vamos supor, eu quero algo da Juliana. Mas eu não estou honrando a vida dela, estou fazendo isso por interesse. Vai chegar uma hora que a Juliana vai ver que eu estou fazendo por interesse. E ela não vai mais confiar em mim. O mesmo se eu for com a Deise. A Deise não vai mais confiar em mim. Nem a Rafa, nem a Marley. E vai ter mais ninguém confiando na minha vida. Pelo simples fato de eu ser interesseira. E não honrar. Olha o poder da honra. A gente consegue pessoas confiando na nossa vida. Por causa da honra. Por muito tempo eu fiquei por causa disso. Muitas pessoas, é filha do pastor, vou começar a andar então. Às vezes quando eu era pequena as pessoas eram minha amiga só porque eu era filha do pastor, ou eu tinha piscina em casa, só para ir lá tomar banho de piscina. Hoje as pessoas não me olham mais na minha cara. Não fiz nada para elas, mas, fazer o quê? Mas a gente vê o que acontece. E hoje existem pessoas que honram e que estão sempre ao meu lado, a todo momento. Pessoas que eu posso confiar, pessoas que eu posso abrir o meu coração, eu posso contar tudo o que eu estou sentindo, de ruim, de tristeza, de alegria. Pessoas que estão sempre ao meu lado, que eu sei que não estão por interesse. Esse é o poder da honra. Nós devemos honrar a vida das pessoas, para que lá na frente as pessoas não deixe de andar com você ou que tu não saia machucado. Porque o simples fato de você não ter honrado. Amém? Então, nós devemos ser como essa mulher. Ela fez por amor e não por interesse. Faça por amor. Porque assim você consegue conquistar tudo o que você quer. Quando você faz por amor, você consegue as suas metas, você consegue fazer. Não faça por interesse, por obrigação. Faça por amor. Eu quero, esse ano eu quero fazer discípulos. Na sua meta tá a tua meta lá, eu quero fazer discípulos. Faça por amor, não por obrigação. Então, nós que possamos pedir a Deus um coração grato, onde a honra ela venha fluir naturalmente. E com certeza nós vamos colher o fruto do poder da honra nas nossas vidas. Lá na frente vocês vão ver o resultado. Como essa mulher teve. Teve a bênção da frutificação, a bênção da ressurreição e da restituição. Tudo isso aconteceu na vida dela, simples fato. Honrou a vida do profeta. Então, que nós possamos, hoje, ter um coração grato e fazer a honra. Que lá na frente você vai ter uma grande colheita. Amém? É isso. Então, que a gente viva cada dia mais a honra nas nossas vidas. Amém?